Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Para aqui um pouquinho, amados. João, na ilha de Patmos, tem uma visão sobre um livro. E lembrando que nesse tempo o livro não é nesse formato que nós conhecemos, é um pergaminho. E esse livro ele tinha selos por dentro e por fora, e ninguém podia abrir esse livro e ler o que estava escrito nele. João diz que ele olha para o céu, ele olha na terra e ele olha no inferno, e nenhum ser tinha poder e autoridade para abrir este livro e ler. E isso leva João a se constranger muito. E a Bíblia diz que ele chora, porque ninguém era capaz de revelar aquilo que estava escrito neste livro. E nesse momento de grande angústia, a Bíblia nos ensina algo maravilhoso, amados. Além do que é o livro, o significado dele, nós não vamos falar disto hoje, mas nós vamos ver que existe um princípio bíblico para todos os momentos de aflição, de angústia, de dificuldade que nós enfrentamos. E é um princípio bíblico que, se nós seguirmos ele, nós vamos então contemplar o que o Senhor é capaz de fazer e transformar e mudar a nossa vida. Olha o que diz aqui no próximo versículo, no versículo 5, diz assim: E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostravam-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. No momento em que João olha para Jesus, tudo muda, tudo é diferente. Pode parecer simples isso que nós estamos falando, amados, mas creia que esta é uma arma de grande poder para vencer as aflições do dia a dia. Nós vamos ler alguns textos. Vocês sabem, não é de costume meu ler muitos textos nas ministrações, mas nos deter a um texto somente. Mas hoje eu quero mostrar vários textos para mostrar aos irmãos que isto é um princípio bíblico encontrado em muitas outras ocasiões, em muitas outras situações. Vou dar um exemplo aos irmãos. Quando Jesus encontra os seus discípulos em meio a uma madrugada, no mar da Galileia, ele vem caminhando sobre as águas, e de repente os discípulos olham para ele e falam assim: é um fantasma. E eles começam a ficar desesperados, angustiados. Então Pedro, ao ouvir a voz do Senhor, ele fala assim: mas se é o Senhor mesmo, então mande que eu irei ter contigo, caminhando sobre as águas. Jesus então fala assim: pode vir, Pedro. Pedro desce do barco, olha para Jesus, e ele caminha sobre as águas. No momento em que ele para de olhar para o Senhor,
no momento em que ele para, ele tira o foco, ele tira os seus olhos de sobre o Senhor, a Bíblia diz que ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar para o balanço do mar, e ele começa a ter medo e dúvida. E consequentemente ele começa a afundar. É o mesmo princípio, amados, de que se nós tirarmos os olhos de sobre o Senhor, durante a nossa vida, temor, pavor, desespero, angústia, incertezas tomam o nosso coração. O problema é que, diante de todas as aflições, nós não fazemos como Salomão nos ensina em Provérbios 3:6. Nós não reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, nós não olhamos para Ele em todos os nossos caminhos, nós não consideramos o Senhor em todos os nossos caminhos. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20. E eu vou mostrar aos irmãos mais um fato, mais uma história real, de que todas as vezes em que nós depositamos e confiamos, e os nossos olhos estão sempre fixos no Senhor, não existe aflição, não existe medo que possa tomar os nossos corações ao ponto de não sabermos o que fazer. Mateus capítulo 20, vou ler com os irmãos a partir do versículo 29. Amém? Todos encontraram? Diz assim: e, saindo eles de Jericó, seguiam uma grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Olha que interessante, amados. Jesus chamou os seus discípulos, escolheu a dedo cada um deles. Chegou para Mateus, chegou para Pedro e falou: vem, me segue. E eles começaram a seguir Jesus. Porém, esses 2 homens, outrora cegos, não tinha expectativa nenhuma de vida a estes homens. Para o cego não existe trabalho. E pelo contexto bíblico, eram homens que talvez até viviam a mendigar o pão, porque estavam na rua. Sabendo eles que Jesus estaria passando ali perto, esse Jesus que a fama corria por todas as ruas de Jerusalém, que corria por Samaria, que corria também por toda a Galiléia, em Tiberíades, eles escutam a fama de Jesus, então eles começam a clamar, porque só lhe resta clamar. Ninguém oferecia ajuda, porque todo mundo queria estar perto de Jesus, todo mundo queria e tinha um milagre para Jesus fazer, uma cura, uma necessidade para ser alcançada. Então ninguém estava preocupado em ajudar aqueles 2 cegos. E eles clamando desesperadamente, dizendo: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus então, ao ouvir aquilo, amados, isso é uma coisa importante. Existia uma multidão apertando Jesus. E amados, era impossível no meio de uma multidão como esta, estar em completo silêncio. Essa multidão estava também, amados, bem barulhenta. Essa multidão estava também ali, muitas pessoas falando, querendo a atenção de Jesus, e o clamor de 2 homens se destaca no meio dessa multidão. Não porque a voz deles era mais alta do que todas as outras, é porque o que eles estavam pedindo era diferente do que os outros. Porque o que eles estavam clamando era diferente dos outros. Eles não estavam pedindo ao Senhor que o Senhor então curasse eles. Eles não estavam pedindo ao Senhor que tocasse no seu filho doente. Eles não estavam pedindo ao Senhor que o Senhor tocasse neles para curar alguma chaga que existia neles. O que esses homens clamavam era por misericórdia. Só pela misericórdia do Senhor.
no meio da multidão que aperta Jesus e que quer retirar tudo o que é possível de Jesus, existe um clamor diferente de todos. E não é um clamor de pedido. O que eu acho, amados, mais fascinante aqui é a mesma coisa que nós vemos entre Deus e Salomão. Salomão ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. Ele passou o dia todo, a noite toda, a madrugada toda oferecendo sacrifícios ao Senhor. E ele não pediu nada para o Senhor. Ele se sacrificou, ele deu tudo o que ele tinha ao Senhor, sem pedir nada. Se tem uma coisa, amados, que é maravilhosa, não é quando você pede e Deus atende o teu clamor, e Deus atende o teu pedido. Se tem uma coisa que é muito mais, amados, é muito mais gracioso, é muito mais profundo, é muito melhor, é quando Deus pergunta o que você quer. Foi isso que ele falou para Salomão: o que você quer? Pede. Ele chega até esses 2 cegos e fala assim: o que vocês querem? Pode pedir, vocês agora têm a minha atenção. Pode parecer irônico Jesus perguntar isso a 2 cegos, amados, mas é que existem muitas pessoas que não querem ter os seus olhos abertos para ver o Senhor, querem ainda ficar remoendo, amados, o passado, o que, olha, eu tive uma vida maravilhosa, mas eu perdi, eu tinha uma família maravilhosa, mas eu escolhi outro caminho, eu tinha tudo isso e eu perdi, e fica preso ao passado, mendigando muitas vezes pela vida, amados. Por quê? Porque queria ter e não alcançou. Estes homens falam: Senhor, tudo que nós queremos é te ver, é enxergar. Eu quero colocar os meus olhos sobre o meu Salvador. Eu quero passar a confiar em Ti. Eu quero passar a olhar para o Senhor diante de todas as aflições, diante de todos os tipos de problemas que podem se levantar contra a minha vida, como aconteceu com João na ilha de Patmos. Quando ele olha para o Senhor, tudo muda. O coração dele se acalma. Ele não fica mais desesperado porque ele não via a saída. Todas as vezes, amados, que nós não vemos a saída, é porque os nossos olhos não estão colocados no Senhor. Você pode ser acometido de muitas aflições e problemas e não conseguir achar a saída. Isto é um grande sinal da parte de Deus de que nós temos que parar tudo e só olhar para Ele e confiar nele. Foi isso que João fez, e quando isto acontece, o coração aquieta. O Senhor cura esses 2 cegos e não convida eles. Naturalmente, eles começam a seguir o Senhor. E por que eles não seguiam a Cristo? Por não poder ver o Senhor. Como vamos seguir se não há como enxergar o caminho? Como vamos seguir se estamos cegos? Como Saulo no caminho de Damasco, com seus olhos cobertos por escamas. Amados, esta palavra que o Senhor nos ensina, nós vamos ver outros exemplos, como Pedro, como nós vimos de João, como nós estamos vendo esses 2 cegos no caminho aqui de Jericó. Todas as vezes que o homem tira os seus olhos de sobre o Senhor, ele se perde. Ele se perde. Ele passa a confiar na esperança de alguém, ele passa a confiar no socorro de alguma iniciativa, de algum trabalho, de algum cliente, de algum banco, de um pai, de uma mãe, de um amigo, de alguém conhecido. E é neste momento que o homem começa a se perder, quando ele tira os olhos de sobre o Senhor. Enquanto Pedro olhava para Cristo, ele estava sobre as águas. Ele tirou os olhos, o medo, a angústia, o desespero tomou aquele homem. Enquanto João não estava contemplando o Senhor, olhando para Cristo, a Bíblia diz que ele é cometido e o seu coração angustiado começa a chorar, desesperado, porque a situação da humanidade está terrivelmente abalada, os homens estão perdidos, não existe salvação para o homem. Mas quando ele coloca os olhos dele no Senhor, no Cordeiro Santo, amados, a tempestade se aquieta, o coração se acalma, a alma afligida por tantas angústias, então começa a sofrer um refrigério maravilhoso, e tudo começa a se pôr no devido lugar. Existe um texto, e faço questão dos irmãos abrir lá em Provérbios. Tivemos a oportunidade de estudar esse livro por completo, e lá em Provérbios 24,
Existe um versículo que, amado, se você pudesse marcar na sua Bíblia, não sei quem tem o costume, o hábito, mas de marcar na sua Bíblia, se for o caso, escreve no papel e cola no espelho do seu banheiro, em algum lugar que todos os dias os seus olhos vai passar por este versículo, capítulo 24 de Provérbios, para você ler ele todos os dias, se necessário. Não queremos fazer dele um mantra, uma reza, mas para você não se esquecer. Por isso a Bíblia ensina, desde o Velho Testamento, amados, um costume judaico, a ter nos umbrais das portas a palavra do Senhor escrita, para que você o tempo todo estivesse tendo contato com a palavra de Deus. Provérbios capítulo 24, versículo 10, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Percebe que depende de mim? Depende de onde eu estou colocando os meus olhos. Jesus está caminhando sobre as águas. O Cordeiro já venceu a morte, está lá, à destra do trono de Deus. Jesus está passando por Jericó. Mas eu sou o cego. Eu sou o incrédulo que não ando sobre as águas. Eu sou João que estou angustiado e desesperado que não vê. Amados, depende da nossa posição. Depende do nosso comportamento mudar tudo isso. O Senhor continua sendo Deus Todo-Poderoso. O problema é que nós não depositamos a nossa fé nele. Os nossos olhos não estão nele. Os nossos olhos estão no mundo. Os nossos olhos estão nas notícias. Os nossos olhos estão nos dados. Os nossos olhos estão nos levantamentos, nas pesquisas, que fala que o desemprego aumentou ou que ele diminuiu. Os nossos olhos estão nas notícias que vêm dos jornais. Os nossos olhos estão depositados naquilo que a gente ouve pelas ruas. E não no Senhor. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Percebe a relação? Olhos. Eu estou procurando aonde e de quem pode vir o meu socorro. Eu estou sendo afligido, eu estou angustiado, eu estou diante de grandes aflições e problemas. De onde pode vir o meu socorro? Da onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Deus, do nosso Deus, do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você olha para os montes e o mensageiro não está vindo, se você olha para diante da situação e não existe nada que possa alimentar a sua confiança no Senhor, o que ele está dizendo assim? Olhe para a criação. Olhe para a perfeição do poder da criação e você vai se lembrar quem é o Deus a qual você serve. Amados, todas as vezes que o homem tira os seus olhos de sobre o Senhor, não tem como ele combater a dúvida, o medo, a angústia. Naturalmente, ele vai se perder. Naturalmente, amados, ele vai passar a se mostrar fraco. No dia da angústia, eu não posso me apresentar como um frouxo. Eu tenho que ser confiante. Eu tenho que depositar os meus olhos sobre o Senhor. Eu tenho que olhar para Ele e falar assim, não, Ele é, o meu socorro vem do Senhor. Pode demorar, pode levar um mês, pode levar um ano, pode levar 25 anos. Pode levar 20 anos, como, amados, foi com Jacó. Um homem sofrido. As pessoas normalmente olham para Jacó e falam, ele foi um enganador. Amados, aquele homem padeceu. Aquele homem sofreu como poucos homens na Bíblia. Aquele homem teve uma vida sozinha, solitária. Aquele homem foi atormentado por 20 anos com culpa. A sua má consciência todos os dias o denunciava. Você traiu o seu pai. Você se aproveitou que seu pai era um cego. Você se aproveitou que a sua mãe tem uma preferência por você, enganou o seu irmão. E por 20 anos, amados, isso atormentou a vida dele. A Bíblia relata que poucas eram as alegrias desse homem. Poucas. E quando ele encontra abrigo para depositar uma alegria num filho que foi gerado na sua velhice, ele recebe como recompensa a perda desse filho, José. E ele passa, amados, anos e anos
cultivando essa perda. Ele viveu uma vida amarga, amados. Mas ele nunca tirou os olhos do Senhor. Ele nunca tirou os olhos de sobre a promessa do Senhor. Ele enfrentou dificuldades e aflições, mas a palavra de Deus demonstra que o tempo todo ele estava confiante no Senhor. E quando ele encontra aquele anjo, ele fala assim: não, eu esperei por 20 anos. O Senhor não vai embora sem antes me dar a bênção que eu preciso. E eu já falei isso aos irmãos, não tem nada a ver com bênção material. Ele era um homem de posses, com muitos funcionários, muitos filhos, abençoadíssimo. Por que ele era infeliz? Porque não existia perdão. Porque ele tinha abandonado, através da sua traição, seu pai. E ele precisava consertar a sua casa. Não tinha nada a ver com dinheiro. Ele sai dali convicto. Ele sai dali com uma decisão de: olha, se for necessário, Esaú pode cortar a minha cabeça, mas eu vou consertar o que eu fiz. E o Senhor foi com ele. E só assim ele teve paz. Só através disto ele teve paz. Mas o que sustentou esse homem, amados, por 20 anos, foi que ele nunca tirou os seus olhos de sobre o Senhor. Eu queria pedir aos irmãos para abrir a segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Esse é um texto, amados, que reflete perfeitamente isso que nós estamos falando. Em 2 Crônicas, capítulo 20, lá no capítulo 19 já, mas nós vamos só nos deter ao capítulo 20. O rei Josafá está diante de um desafio terrível. A descendência de Ló, aqueles filhos do incesto, daquele pecado terrível. Ló, suas filhas, que nem deveriam estar vivos, mas pelo clamor do seu tio Abraão, elas permaneceram vivas. E dali o Senhor suscitou duas nações que perseguiram por muitas vezes e se tornou até os dias de hoje inimigo do povo de Deus. Os filhos de Amon, amados, se levantam para mais uma vez investir contra o povo de Deus. O rei Josafá está angustiado, está preocupado, porque o exército que estava vindo contra ele era muito maior, era muito mais forte e poderoso do que o exército de Judá. E o rei Josafá está angustiado, preocupado, mas ele toma uma ação. Eu quero ler juntamente com os irmãos, 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Acompanhe os irmãos aí. Diz assim: sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria. E eis que já estão em Azazon e Tamar, que é de Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em toda Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 6. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Para aqui um pouquinho. Um exército numeroso se levanta para destruir o povo de Deus. O que o rei Josafá faz? Ele recorre ao Senhor. Ele recorre ao Senhor. Diferente de muitos cristãos que recorrem a homens.
que recorre ao abrigo, o primeiro abrigo que nós achamos. Não é assim? Quando nós somos pegos na chuva de surpresa, a gente corre para o primeiro abrigo. Entra numa loja, entra na primeira cobertura que tem, a gente se esconde. Josafá não. Ele apregou um jejum em todo Israel. Ele vai até a casa do Senhor. E ali ele começa a falar: Senhor, nós somos herança do teu amigo Abraão. Aquele que o Senhor deu promessa. O Senhor expulsou o povo que habitava nessa terra e deu por herança ao seu povo. Eu sou o rei que o Senhor instituiu como líder desse povo. E eu estou aqui para dizer: Senhor, está tudo nas tuas mãos. O que nós fazemos quando uma guerra se levanta contra nós? Veja aí quanto que tem de munição. Quantas armas tem? Soldados? Levanta mais soldados? Não, ele não faz isso. Ele não pede para o exército se preparar. Ele não pede para todo mundo começar a afiar as suas espadas. Ele não pede para começar: olha, chama o socorro, chama os do norte, chama os do sul, chama os nossos amigos, os nossos parceiros, pede socorro a alguém. Não. Ele vai ao Senhor. Ele não usa, amados, nenhuma das suas ferramentas. E Deus, de uma forma muito sábia, talvez você nunca parou para pensar isso, Deus colocou o seu povo num lugar, numa terra que é rodeada por inimigos. Todas as fronteiras em Israel, historicamente, são fronteiras ocupadas por inimigos. Não tem nenhum aliado. Os aliados, para vir até Israel, eles têm que vir de avião e pousar. Eles têm que vir pelo mar Mediterrâneo e pegar a costa de Israel, porque territorialmente não existe um amigo. Por que Deus fez isso? Porque Ele escolheu mal a terra? Não, amados. É para você não ter a quem recorrer mesmo. O Senhor nos ilha. Ele nos coloca no lugar porque nós não temos para onde correr. E mesmo assim a gente arruma uma forma de buscar socorro. E Josafá demonstra o quê? Eu vou até a presença do Senhor. O povo é dele. Eu sou rei, meramente rei por escolha e rebeldia e dureza do coração dos homens. Mas quem é o rei desta terra não sou eu. E ele faz uma declaração, amados. Olha o versículo 8 e 9. E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome estará nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Existe um princípio escrito na palavra do Senhor, amados. Se você quiser, depois você pode ver lá em 1 Reis 8:33, que é isto. Peste, fome, exército inimigo, não importa o que acontecer. Todas as vezes que o povo de Deus for afligido, nós nos apresentaremos aqui neste templo para recorrer ao nosso Deus, não aos homens, não ao exército, não à qualificação dos nossos homens, dos nossos soldados e das suas habilidades, não a parceiros de guerra, não a outras nações que possam nos apoiar. Todas as vezes que nós necessitarmos ser socorrido, nós vamos olhar para o Senhor. Nós vamos buscar nele. Nós vamos confiar nele. Não tem para onde correr. Não tem o que ser feito, se não confiar no Senhor. Deus, amados, e eu vejo muitas vezes Ele fazer isso com a minha vida. Muitas vezes o meu desejo, o meu coração, é o Senhor me colocar numa situação em que fique muito confortável para mim. Fique muito favorável. Senhor, me ajude a ter algumas reservas. Me ajude a ter alguns escapes. Me ajude a ter algumas pessoas a qual eu posso recorrer e o Senhor falar assim: olha, eu precisei, você pode recorrer que essa pessoa vai te ajudar. E eu vejo muitas vezes Deus impedindo isso de acontecer. Por quê, amados? Porque nós precisamos confiar nele. Recentemente nós construímos uma casa
E algumas vezes eu testemunhei aqui aos irmãos o que nós estávamos vivendo e passando. E foi o ano de 2016, foi o ano em que Deus, mais uma vez, amados, Ele fortemente, e tem tudo a ver com esta obra aqui, foi um ano em que o Senhor, durante 365 dias, o Senhor trabalhou comigo sobre o quanto eu confio nele. O quanto eu estou disposto a esperar e confiar nele. E por inúmeras vezes, amados, nós fomos colocados à prova. O ano de 2016 foi o primeiro ano completo nosso aqui neste lugar, e foi um ano em que as despesas da igreja dependiam ainda muito das nossas condições, do aluguel, dos gastos. E foi um ano em que, amados, nós fomos colocados à prova o tempo todo. O tempo todo. E minha esposa é testemunha. Em alguns momentos a gente pensava assim, vamos deixar de ofertar, de dizimar na casa do Senhor, porque senão a gente não vai conseguir terminar a nossa casa. É um recurso que está sendo importante. Mas por um outro lado, se nós não fizéssemos isso, nós não iríamos pagar o aluguel do prédio. E aí vinha algumas coisas na minha cabeça. Bom, mas e se eu sentar para negociar com o proprietário? E se eu chegar lá e falar para ele, viu, dá para fazer assim, prorrogar um pouquinho, dar uma carência, e isso e aquilo. E eu pensava nisso, tinha todo o discurso descrito na minha mente. Aí o Senhor falava assim, que vergonha. Que vergonha. Um homem que faz um plano e não consegue terminar. É esse tipo de cristão que você quer dar testemunho? Amados, inúmeras contas nossas ficaram pendentes. Nós deixamos de pagar. Nós deixamos de honrar e cumprir. Várias. Mas nós nunca deixamos de pagar nenhum dia, amados, nenhuma conta da igreja. Nenhuma. Senhor, nós vamos honrar cada compromisso que nós assumimos aqui da tua casa. Se for para sujar, que suje o meu nome. Que suje o nome da minha esposa. E só para entender, amados, nós não construímos a casa de forma inconsequente. Estava tudo planejado. Contrato assinado, tudo certo. E aí alguns clientes desistiram, prorrogaram. E aí, no meio do caminho, as coisas... Deus começou... a gente planeja tudo certinho. Deus foi lá e bagunçou tudo. Falou assim, agora você não depende mais do homem. Agora eu vou mostrar quem eu sou. Por 3 vezes eu saí da minha casa para falar para os pedreiros de casa não continuarem a trabalhar. Olha, vão para casa, eu não tenho como acertar com vocês, mas eu vou dar um jeito, mas vão para casa porque eu já não tenho mais dinheiro. Por 3 vezes. A última vez eu saí de casa, saí do portão, quando eu passei pela portaria, o meu irmão me liga. Vinícius, onde você está? Eu falei, estou indo lá para a obra. Passa aqui na casa da mãe, estou tomando um café, preciso falar com você. Eu falei, tem que ser agora? Ele falou, precisa ser agora, porque eu tenho que sair. Eu falei, tá bom. Aí sentei na mesa e nunca, amados, não estava ali chorando as pitangas para ninguém. Ah, tá difícil, me empresta aí, me arruma aí. Ele falou assim, e aí, como é que estão as coisas? Eu falei, tá tudo bem. E como é que está a obra lá? Difícil, né? Eu estava indo, eu liguei para o meu pedreiro e falei assim, espera aí que eu preciso falar com você, não vai embora. Eu estava indo para falar para ele, pode ir embora. Ele falou assim, olha, entrou um dinheiro, uma herança aqui, para mim e para a Lívia, e a gente não vai usar esse dinheiro para nada agora. Você não quer usar esse dinheiro não? E depois você me paga, depois que passar tudo aí, as suas contas aí, a gente vê um jeito de se acertar. A gente se acerta lá na empresa, ele trabalha comigo na empresa. Mas não se preocupa não. Você precisa, você quer? Se você falar, a Lívia está no banco, ela já põe na conta agora. Aí eu falei assim, claro, eu quero. A gente depois se acerta. Eu saí de lá, entrei no carro e eu comecei a chorar. Aí eu fui para a obra. Cheguei lá na obra, o meu pedreiro falou assim, e aí, o que você queria falar comigo? Eu falei, rapaz, nem lembro. Aí eu lembrei, falei, esquece, vai. Ele falou, o que foi? Você falou que era sério, que eu não podia ir embora? Eu falei, não, esquece. E aí, como é que estão as coisas aí? E foi. Deus não deixou faltar. Pagamos tudo. Quitamos todas as contas. Todos os empréstimos, tudo que nós fizemos, nós conseguimos. Mas por que, amados? Porque muitas vezes nós esquecemos de olhar para o Senhor. E eu não fui recorrer ao banco. Eu não fui liguei para o meu irmão, você tem alguma coisa para me dar? Não. Mas Deus foi mostrando a cada dia
Deus foi colocando as situações diante de cada situação, amados, que nós olhávamos, o Senhor foi livrando, foi abrindo o caminho. Agora, olha a continuação desse texto. Eu quero que os irmãos leiam o versículo 12 comigo. Diz assim, olha o que Josafá fala ao Senhor: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Uma das coisas que o nosso Deus é especialista em fazer, amados, é arrancar diante dos nossos olhos todas as possibilidades. Josafá confessa isso. Esse exército é mais poderoso que nós. Ele termina dizendo, essa primeira parte, dizendo assim: e não sabemos nós o que faremos. Não existe plano B, não existe plano C, não tem para onde recorrer, não tem para onde correr, não tem o que fazer, Deus. Não tem. Todas as possibilidades já foram esgotadas. Tudo o que estava ao nosso alcance, nós fizemos. E não tem solução. Mas nós temos um princípio. Nós vamos seguir uma recomendação que nós aprendemos na presença de Deus. Os nossos olhos estão postos em Ti. Eu não sei o que vai ser da nossa vida. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como essas coisas vão ser resolvidas. Eu não sei se vão ser resolvidas. Uma coisa eu tenho absoluta certeza, é que os meus olhos não vão sair de sobre o Senhor. Eu vou olhar para o Senhor. Eu vou confiar no Senhor. A cada dia que passar, Senhor, eu vou estar olhando para Ti, e as notícias, talvez elas vão vir denunciando coisas terríveis. Como ele fala, é espada, juízo, não importa. Todos os dias eu vou me apresentar nesta casa, olhando para o Senhor e confiando no Senhor. Enquanto tudo isto não for resolvido, enquanto o Senhor não vier em nosso auxílio, não importa, eu vou permanecer olhando para o Senhor. Este é um princípio tão simples, mas que faz toda a diferença. Foi olhar para o Senhor que acalmou o coração de João na ilha de Pátimos. Foi olhar para o Senhor que fez com que Pedro andasse por sobre as águas, por sobre as dificuldades, por sobre as aflições. Foi quando aqueles homens cegos olharam para Cristo, que eles começaram então a seguir a Cristo e se parecer com Ele. Foi não se apresentar como um frouxo no dia da angústia. O que é o frouxo no dia da angústia? É aquele que quando vem a dificuldade, começa a pedir socorro. Nós somos assim, amados. Nós corremos para a saia da nossa mãe, do nosso pai. A criança, quando ela não consegue resolver os seus problemas, ela faz o quê? Ela chama, vou chamar meu pai. Por que ela fala isso? Porque ela sabe que ela não pode resolver. Eu vou chamar minha mãe. Eu vou contar tudo para ela. Porque ela não consegue resolver. Por isso que Jesus diz que nós temos que ser como eles. O problema é que nós crescemos e nós deixamos de depositar no nosso Pai a nossa confiança. Nós passamos a achar maneiras de resolver os problemas. Todos esses anos afligiram a vida de Jacó e ele não tirou os olhos do Senhor. Tantas aflições, amados, ele enfrentou e viveu. Mas, como Josafá diz, porém, os nossos olhos, presta atenção na expressão, estão postos. Não é que os nossos olhos estão passando, só olhando de relance. Não, os meus olhos, eles estão presos. Eles estão amarrados ao Senhor. Eu não olho para nenhum outro lugar, senão para Ti. Não é nosso papel descobrir como vai ser resolvido as coisas. Não é nosso papel saber como as coisas vão ser solucionadas, e nem quando, e nem por quem, e nem a forma. É o que ele está dizendo, Senhor. É evidente, o exército é enorme, nós não temos armas, nós não temos habilidade, é impossível vencer.
É por isso que nós estamos aqui. Porque a nossa vitória vem do Senhor. Porque o meu socorro vem do Senhor. Porque a minha esperança está no Senhor. Porque é do Senhor em que eu espero a solução. E não dos homens. E não da minha capacidade. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço forte, e que aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que confia na sua capacidade. Maldito. Não é bem-aventurado. Maldito aquele que fala assim, eu vou dar um jeito, deixa comigo. E bendito e bem-aventurado é aquele que fala assim, como é que você vai fazer? Eu não sei, pergunta para o Senhor. Isso é problema dele. É o meu pai que resolve essas coisas. É meu pai que cuida de mim. Todavia os meus olhos estão postos, depositados no Senhor. Não há nada que possa ser, amados, maior do que isso. Quando o Senhor chama Gideão para aquela grande, imensa obra, um desafio enorme. Se você prestar bastante atenção nessa história, amados, você vai ver este princípio. Deus fala para Gideão, Gideão, é muita gente. Qual o problema de ser muita gente? É que, se for muita gente, eles não vão acreditar que fui eu. O exército tinha quase 150 mil. Ele conseguiu juntar 32 mil, muito menos. 5 vezes menor. O Senhor fala assim, tem muita gente. Mas já é 5 vezes menor. Tem muita gente. Manda quem? Os de Provérbios. Manda os covardes, manda os frouxos embora. É um princípio. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então o que o Senhor fala? Eu não quero nenhum frouxo aí. Eu não quero nenhum medroso. Pode ir embora todo mundo. Eu só quero valentes. Ficam 10 mil contra quase 150 mil. Ele fala assim, mas ainda é muita gente. Cada um tinha que matar 15. É muita gente. O problema é que, se parecer que foi a capacidade deles, eles não vão compreender o real amor que eu tenho sobre a vida deles. Então ele arranca, amados, 9.700 homens com habilidade para a batalha, e pega homens valentes, mas que não tinham habilidade nenhuma para a guerra, e fala assim, com esses 300, nós vamos vencê-los. Ninguém tem como questionar que não foi o Senhor. Ninguém tem como questionar que não foi a graça e misericórdia dele. E se você olhar nessa história, em nenhum momento Gideão duvida do Senhor. Gideão duvida da sua honra. Gideão duvida que ele era capaz, o escolhido do Senhor para isso. Ele falou, Senhor, não pode ser eu não mereço. Ele nunca duvidou do Senhor, ele duvidava que ele era digno. Foi esses os questionamentos, os 2 questionamentos e a prova que ele fez sobre o novelo de lã. Porque ele não se achava digno. Ele nunca deixou de confiar no Senhor. Ele nunca deixou de colocar os seus olhos sobre o Senhor. Amados, não há como vencer as aflições, as adversidades, os problemas que nós temos, se nós não olharmos para o Senhor. Não há como. Pare de recorrer aos homens. Pare de recorrer aos bancos. Pare de recorrer ao amigo. Nós desde criança, amados, nós somos ensinados a isso. Se a criança está fazendo a prova e ela não sabe o que ela faz, ela recorre para o amigo, ela já senta do lado do melhor amigo. Para se precisar colar, não é assim, não? Para se precisar colar, já cola. Por quê? Porque ele é meu amigo, ele não vai negar para mim ajuda. Não é assim? Vamos fazer um trabalho em grupo. Quem que você pensa? No amigo. Por que você pensa no amigo? Porque se eu não conseguir fazer o trabalho, ele vai pôr meu nome. Se for aquele menino que não gosta de mim, ele não vai fazer isso por mim. A gente já se aproxima dessas pessoas para quando eu precisar, eu ter para onde recorrer. E o que Deus faz conosco? Muitas vezes ele tira a gente deste lugar, como ele fez com José. Ele tira a gente da zona de conforto para falar assim, agora você não tem mais amigo. Agora você não tem para quem recorrer. Agora você não tem para onde ir. Agora você tem que depender de mim. E dói. Mas quando nós compreendemos, quando nós começamos a depositar os nossos olhos no Senhor, amados, nós caminhamos sobre as águas. Não existe angústia,
não existe espada, não existe nada. E eu quero encerrar com os irmãos abrindo lá em Romanos, para você entender o que significa esse texto. Romanos capítulo 8. Esse texto não é um texto que foi escrito para o Senhor, mas ele foi escrito do Senhor para as nossas vidas. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Olha o que diz aqui no versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele fez algo, amados, que estava impossível aos nossos olhos por nossa causa. Como ele não pode resolver essas pequenas coisas? 33. Quem tentará acusação contra nós, os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará deste amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o que está por vir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aonde depositamos os nossos olhos, amados? Aonde nós temos que confiar? Esta palavra foi escrita para nós. Nós temos que orar pelos nossos líderes, sim, mas não são eles que vão vir em nosso socorro. Todavia os nossos olhos estão postos em Ti. Ele já deu mais do que provas, amados, de que nós podemos contar com Ele, de que Ele trabalha ao nosso favor, que mesmo que uma mãe rejeite o filho que amamenta, todavia eu jamais me esquecerei de Ti, diz o Senhor. Amados, nós temos tudo, não precisamos recorrer, temos que confiar no Senhor. Todavia os nossos olhos estão postos em Ti. Amados, se você tirar os olhos do Senhor, angústia, medo, aflição, com certeza vai tomar o seu coração. Mas se, como Josafá, você fizer essa declaração: Senhor, não existe peste, fome, aflição, não importa o que venha sobre a nossa vida, essas coisas vão vir. O dia mau, como foi dito aqui pelo irmão Rodrigo, vai vir. Mas todavia eu me apresentarei na Tua presença todos os dias. Todavia os meus olhos estão postos em Ti, no Deus da minha salvação. Um texto que eu amo muito, né, e falo aos irmãos sobre Abacuque. Pode não ter figueira dando fruto, podemos ser roubados, tudo pode dar errado na nossa vida. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amém?